pessoal, eu tive uma certa dificuldade para desenvolver ele na homilética, transformar em sermão. Para ficar mais fácil, eu acabei invertendo a sequência dos capítulos, e não foi o poder da unidade, o poder da edificação pessoal, mas foi o poder da edificação pessoal para podermos viver em unidade. Então eu inverti, e o texto base que nós estaremos utilizando encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso de número 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 32. Sabemos que existem vários tipos de sermão. Temos o sermão expositivo, que é aquele que consiste em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tem o sermão temático, em que nós pegamos um determinado tema e discorremos ele na Bíblia Sagrada, os versículos que se encaixam com esse mesmo tema. Temos também o sermão alegórico, em que você pega um texto e transformando em alegorias, você acaba aplicando para o crescimento da igreja. E temos também o sermão biográfico, que é aquele sermão que você pega um personagem, discorre a vida dele biograficamente e vai aplicando na vida da igreja. E tem lançado aí uma nova modalidade de sermão, que infelizmente está bem cotidiana em nossos púlpitos, que é o sermão salada, né? Você vai pegando um monte de coisa, mistura e vira um sermão. Vinícius, qual o sermão mais confiável? Não tem. O mais seguro é o expositivo. Você lê, explica e aplica. Mas todos os outros sermões também servem de edificação para a igreja do Senhor. Hoje vou me apegar aqui ao sermão biográfico. Nós estaremos narrando sobre a história de Pedro. E usando os tópicos do livro, na parte de edificação pessoal, usando esses tópicos nós estaremos trazendo lições da vida de Pedro. Amém? Amém. Aqueles que encontraram um texto bíblico com um sinal, diga amém. Amém. Que diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Para a memorização, gostaria que todos repetissem comigo. No 3, 1, 2, 3. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Amém? Poder sentar? O tema de edificação pessoal. Primeiramente, nós sabemos os meios que nós encontramos essa edificação, que foi muito bem discorrido sobre os palestrantes que nos antecederam. Um dos meios dessa edificação pessoal que encontramos é a forma da oração, do jejum e da leitura bíblica. Esses são os meios que nós procuramos essa edificação diante do Senhor. Talvez alguns, por apelar para um lado espiritual extremado, podem dizer que não necessitamos do estudo bíblico, que a oração já resolve. Outros, cru mesmo, se dedicando ao estudo bíblico, pensam que não precisamos mais de oração. Mas nós sabemos que os dois extremos são perigosos. Se encontramos um cristão que ele simplesmente ora e não lê a Bíblia, nós encontramos um cristão fanático. Se encontramos um cristão que simplesmente estuda a Bíblia, mas não ora, é um cristão que é cru de tudo. Então nós podemos identificar que a teologia, ela não esfria o crente. A teologia, ela simplesmente apaga o falso fogo. O que esfria o crente não é estudar a Bíblia, porque não tem como estudar a Bíblia e se tornar cru. O que esfria o crente é deixar de orar. Então quando nós andamos com esses dois meios de graça do Senhor, que é a oração, o estudo bíblico, e de contrapartida também encontramos o jejum, que a missionária Doralice tão brilhantemente expôs aqui entre nós, nós encontramos um crente fortalecido pelo Senhor.
Então o que nós iremos falar aqui não é sobre os meios da edificação pessoal, e sim sobre o poder que essa edificação pessoal tem na vida do crente. Quando nós lemos o Novo Testamento e vamos falar sobre esse tema de edificação pessoal, logo nós chegamos a uma característica de que o ser humano, antes de trabalhar no coletivo, o Senhor trabalha nele no particular. Então o Senhor trabalha com o ser humano individualmente, para depois trazer o ser humano para trabalhar em comunidade. Então, quando nós trabalhamos essa ideia de edificação pessoal, nós encontramos dois exemplos na Bíblia Sagrada. O primeiro exemplo é como o ser humano ele vai crescer de uma forma orgânica. Ele vai crescendo e vai assumindo a sua maturidade. Como exemplo, o apóstolo Paulo vai chamando isso de um corpo, que ele cresce e se desenvolve os dois. Segundo exemplo, é como um edifício do Senhor. 1 Pedro ele vai dizer que nós somos como pedras vivas, ou seja, não são pedras inertes que não têm mais manifestações, mas são pedras vivas colocadas em um único só edifício chamado a Bíblia Sagrada, chamado a Igreja Santa do Senhor. Quando nós temos essa ideia de edifício, que Pedro vai falando de pedras, nós sabemos que essas pedras elas são como um edifício antigo, em que não tinham uso de máquinas, eram pedras preparadas, que eram colocadas com enxerto de massa, e ia crescendo esse grande edifício. Só que, como é uma pedra que não era trabalhada, eram pedras grandes, pedras pequenas, pedras bonitas e pedras feias. É assim que compõe a igreja. Igreja tem gente que tem determinados talentos, pessoas que são grandes, pessoas que são pequenas, pessoas que não têm muitos talentos, mas tudo aquilo que tem serve para o edifício chamado igreja. Glórias a Deus por isso. Então, quando nós temos essa ideia de um edifício, de uma igreja, nós também identificamos que todos aqueles que foram chamados para ser corpo, obviamente, eles possuem um chamado divino. E o que eu quero discorrer para os irmãos aqui nessa manhã é sobre o chamado de Pedro. Pedro, quando nós vemos a classificação dos discípulos em que Jesus chamou, nós vemos que todos eles possuíam uma ocupação. Então, esse negócio de que quando Deus nos chama, e aquilo que você fazia, as habilidades que você tinha, é jogada de lado, isso não é verdade. Por quê? Porque de acordo com a habilidade que nós recebemos do Senhor, que na teologia nós chamamos de graça comum, que tudo aquilo de bom que o homem pode produzir não vem dele. Tudo aquilo de bom que o homem possa produzir provém do Senhor. É dádiva de Deus. Então, quando o homem traz essa habilidade que ele já possuía, que foi dada pelo Senhor, ele vem para servir na casa de Deus, Deus utiliza essa habilidade que ele já possuía. Exemplo disso é Pedro. Quando Deus está na beira da praia e vê homens puxando rede, e nada tinha colhido, nada tinha pegado a madrugada inteira, o que Jesus fala? Volta para lá, lança a rede de novo. Imagino eu que homens experientes, olha, quem é esse? Quem é esse que nós tentamos a noite inteira e nada pegamos? Mas pela ordem divina, eles vão lá e vão lançar a rede de novo. E quando lança, volta com a rede carregada. Então os homens que já tinham experiência lá fora, quando entram e recebem o chamado divino, o que é que eles escutam de Jesus? Opa, nós até éramos experientes, mas aquele que nos chamou tem muito mais para ensinar para a gente. Nós até sabíamos alguma coisa lá fora, mas quando somos convocados pelo Senhor, Ele vai dizer, você até tinha habilidade, mas agora eu vou colocar uma unção divina sobre você. Pedro, lá no mundo você era pescador de peixe, mas agora eu te farei pescador de homem. Como que eu faço isso? Com a rede? A rede não pertence a você, a rede é minha, a graça é minha, sou eu que vou fazer. Aí o camarada lá fora tinha uma certa habilidade para falar em público, mas não sei o que acontece quando sobe no púlpito, as pernas tremem. Por quê? Porque vai ter que aprender tudo de novo como falar. Glórias. Aleluia. Quando nós vemos o chamado de Pedro e juntamente
juntamente com os apóstolos. Os apóstolos é o grupo de obreiros que eu duvido o pastor aqui que queria ter. Irmãos, pensa numa galera complicada, era o grupo que Jesus convocou. Chamou todos esses homens. Por que ele chamou? Na Bíblia nós identificamos algo chamado 2 Gênesis. Qual é o primeiro Gênesis? Gênesis 1:1. Vamos ver se os irmãos estão bom de Bíblia. O que está escrito em Gênesis 1:1? Está um pouco enrolado ainda, né? Vamos lá que eu sei que você sabe. Gênesis 1:1. Então, quando nós lemos o Gênesis 1:1, nós identificamos um poder de criação. Qual é o segundo Gênesis da Bíblia? João 1:1. Em um princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que era Deus? O Verbo se fez e habitou entre os homens, Jesus. Quando nós identificamos esses 2 Gênesis na Bíblia, nos 2 você encontra o poder de criação. Primeiro, aquele que criou os céus e a terra. Segundo, aquele que era a palavra na boca do Deus que criou os céus e a terra. Então o Verbo encarnado, quando ele vem andar sobre essa terra, ele convoca homens que não tinham tantas habilidades espirituais, tinham habilidades terrenas. Mas quando Deus convoca eles para ser chamado para uma habilidade espiritual, quem convocou eles foi o Verbo encarnado, ou seja, aquele que tem o poder de criar, chamou os discípulos para serem criados. Quando Deus convocou os discípulos, ele não convocou homens que tinham habilidades, mas convocou para transformar eles do zero e através da sua palavra de criação, iria criar eles de novo. Glórias a Deus por isso. Prosseguindo, você vai ver que o aspecto do chamado divino, primeiro, ele convoca homens que têm ocupação. Segundo, ele convoca um grupo que ninguém queria, porque ele queria transformá-los. E terceiro, quando Cristo encontrou com Simão, já inicia um processo de mudança. Qual é o processo? Troca de nome. Pastor Pedro Pereira ontem nos discorreu de forma tão brilhante, de que quando um homem recebia um nome, era de acordo com o propósito que Deus queria para ele. Quando Deus chama Pedro, qual é o nome dele? Cefas. Mas quando ele se aproxima de Jesus, qual é o seu nome? Cefas, não. A partir de hoje seu nome se chamará Pedro. Já começou o processo de transformação na vida de Pedro. Convoca ele para transformar, e quando nós recebemos essa chamada divina, e essa chamada vem para transformar, consequentemente, Lucas capítulo 5, versículo 8, consequentemente essa chamada nos convoca à adoração ao Senhor. Quando ele convoca Pedro para essa chamada, e Pedro vê que ele conseguiu fazer com que ele pescasse peixes, Pedro se aproxima de Jesus e o que ele fala? Afaste-te de mim, porque sou homem pecador. Está começando, Pedro. Coisa boa é quando reconhece que não presta para nada. Coisa boa é quando reconhece que depende da graça divina. Já disse isso, principalmente os irmãos da minha igreja vão ouvir, não canso de dizer. Quando vem a chamada divina sobre nós, nós precisamos ter esse reconhecimento de que nós não temos, não somos, não fazemos, dependemos da graça de Deus. Quando você vem um sentimento de que depende da graça de Deus, você sabe que está sendo gerado e transformado por Ele. Vinícius, Deus precisa de mim para pregar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça. Vinícius, Deus precisa de mim para cantar. A Bíblia diz que tem anjos que cantam para Ele todo o tempo. Mas Vinícius, Deus precisa de mim para quê? Para nada. Por que Ele chama? Por causa de graça. É a graça e a misericórdia dele que nos usa para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Oh, glórias! Então, o processo de discipulado de Pedro geraria no apóstolo uma edificação pessoal. E se você acompanhar aí no livro, você vai ver alguns tópicos dessa edificação pessoal.
Qual é o processo dela? Primeiro, qual é o poder da edificação pessoal? A edificação pessoal gera resistência aos temporais da vida cristã. Aleluia. Te dá resistência. Aleluia. Exemplo disso você vai encontrar em Mateus capítulo 14, do verso 25 ao verso de número 32. A Bíblia vai dizer que Jesus está apertado pela multidão. Enquanto ele está apertado pela multidão, ele fala para os seus discípulos: vão, entra no barco e caminha, porque eu vou despedir a multidão e já eu me encontro com vocês. Quando eles estão no meio do mar, a Bíblia vai dizer que vinha uma tempestade terrível. E quando eles começam a se atemorizar, quem vem? Jesus andando por cima do mar. Logo nós identificamos que não interessa se Jesus entrou no barco ou não, se ele mandou ir, vai. Se ele falou que lá na frente ele vai aparecer, porque ele vai aparecer. Jesus aparece andando sobre o mar, os discípulos atemorizados. E aqui eu quero identificar 3 cenários da vida ministerial ou vida cristã. Primeiro, barco. Segundo, tempestade. Terceiro, a mão de Jesus. Quando nós temos uma ideia de barco, logo nós temos uma ideia de segurança. Estou dentro do barco, está tudo seguro. Estou dentro do barco, nada acontece. Estou dentro do barco, chacoalha, mas não vou ser lançado para fora do mar. Estou dentro do barco, pode até cair água dentro, mas eu não vou cair. Dá uma sensação de segurança. É quando Deus nos chama para a vocação. E quando Ele nos convoca, nós estamos nessa sensação de segurança. Recentemente, o pastor Zé Alves coloca como pastor auxiliar. Aí está naquela segurança. Vai ser uma bênção, tudo vai prosperar, a igreja vai andar bem, não vai ter problema, tem segurança porque até então eu só pregava, eu só cantava, estava tudo bem, estava tudo bonito, era líder de mocidade, só puxava a orelha que estava tudo certo, aí vem os problemas. Por quê? Porque Jesus está fora do barco e manda sair da zona de conforto. Quando nós estamos nesse princípio de ministério, achamos que o barco está seguro, e se Jesus chamou lá na frente, é você mesmo, Jesus, então faz eu ir ter contigo. Tá, sai da zona de segurança. Quando vem as ondas, quem aqui consegue enxergar vento? Ninguém. Você enxerga os efeitos do vento, mas não enxerga o vento. Então Pedro foi lá e raciocinou. Então o efeito do vento dá para ir, quando pisou, solidificou a água, deu para caminhar. Mas aí o texto vai dizer que ele sente o vento forte. Ele estava vendo o que o vento estava fazendo, mas não estava sentindo o vento. Quando pisa no mar, o mar vira chão, ele sente o vento. Segunda sensação da vida cristã, a primeira tempestade da vida. Saiu do barco, foi para o mar, quando o vento bate, o que acontece? A fé vai desmorecer. E quando a fé vai desmorecer, começa a afundar na água que tinha virado o chão. Aí nós entramos na terceira sensação da vida ministerial. Qual é? As mãos de Jesus. Oh, glória! No barco estava seguro, saí do barco, senti o vento, vou afundar, mas aí vem a mão de Jesus. Porque quando nós tentamos segurar a mão de Deus, às vezes escapa, porque eu não tenho vontade de segurar. Mas quando eu estou afundando, o desespero bate, quem é que vem? É Jesus. A mão estende e começa a me trazer de novo. Glória! Vamos aplicar. Você estava na zona de conforto. Jesus te chamou para andar por cima do mar. A tempestade está te afundando, mas hoje Ele vem. Hoje Ele vem para estender a mão e te trazer de novo. Oh, glória! Pedro aprendeu a primeira lição. A tempestade, a edificação pessoal nos fortalece na tempestade da vida. Segundo aspecto, a edificação pessoal gera a convicção de que Jesus é o único fundamento da salvação.
Uma das declarações mais conhecidas da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. No contexto, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a questionar aos seus discípulos: aí fora, quem dizes que eu sou? De imediato respondem: ah, Jesus, tem alguém por aí que está falando que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros, ainda mais audaciosos, dizem que o Senhor é apenas mais um dos profetas. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, a sociedade, o senso comum, eles têm uma realidade do que é Pai, do que é Filho, do que é Espírito Santo. Tem. Qualquer um que passar na calçada, você pergunta quem é Deus, ele responde quem é Deus. Ele tem uma realidade, mas será que essa é a verdade? É para isso que nós precisamos da Bíblia. Aleluia. Porque já pensou se a gente não tivesse Bíblia, cada um ia construir o Deus que quer. Tinha o Deus santo casamenteiro, tinha o Deus matador de aluguel, tinha o Deus Cat que abre porta de emprego. Deus Cat. E até Deus para tudo que é jeito, tudo que é tipo. Mas aí Jesus vai questionar os discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão, o temperamento dele era sanguíneo. Característica de um temperamento sanguíneo: ele faz promessas e responde de acordo com o ambiente. Se outro ambiente apertar ele de novo, ele muda de opinião. Aí apertou Pedro: quem de vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro: vou mostrar que eu sou crente. Foi na frente do Espírito: Senhor, eu vejo que tu és o Filho de Deus. Aleluia. Aí o Pedrão estava crente, irmãos. O que Jesus responde? Não fosse a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Jesus. E aí vem a promessa: vejo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pedro, meu Deus, estou cheio de Deus hoje. Olha a promessa que Deus liberou para mim. Mas aí outro ambiente apertou Pedro de novo, no mesmo texto. Aí Jesus está falando: convém que o Filho do Homem venha padecer, eu preciso morrer. Aí Pedro pula e fala assim: não, Senhor, se for possível eu morro contigo, mas o Senhor não deve morrer. O que é que Jesus responde? Apartai-vos de mim, Satanás. Ué, o cara que estava cheio do Espírito Santo agora já deu lugar para o diabo? Aleluia, glória a Deus. Já deu lugar para o diabo, Pedro. Estava tão crente agora há pouco, já deu lugar para o diabo. Algo que nós precisamos ressaltar é que Pedro não foi possesso aqui. Ele não foi possesso. O que aconteceu com Pedro